Caríssimos amigos e amigas da Faculdade de Direito do INSCOM, aqui estamos novamente para mais uma oportunidade de convívio nessa atividade remota em torno da nossa encantadora disciplina Direito Constitucional 1. É um prazer renovado que logo mais, mercê de Deus, teremos novamente a oportunidade de vivenciar em nível presencial, passado este contexto preocupante e mundial relativo a esse propagar ameaçador do coronavírus. Há de passar. Amigos e amigas, nós temos outros tantos amigos e alguns de extraordinária fidelidade em nossas vidas, a exemplo dos livros. Vamos conversar hoje, lançando mão de alguns amigos como se fossem folhas soltas, que são os livros, para que a partir deles nós possamos desenvolver a nossa interlocução, ampliando e refinando e ampliando o nosso aprendizado relativamente ao direito constitucional. Por onde começamos? Começamos por um nexo frasal de um livro que nos ensina o seguinte: conhecer os fundamentos do direito constitucional é muito mais do que ter informações amplas e precisas sobre o processo técnico de elaboração de uma Constituição escrita e sobre os procedimentos formais relacionados com a sua interpretação e aplicação. Vejam bem, amigos, é muito mais do que. Não se pode reduzir um objeto jurídico da mais alta expressividade, como a Constituição, à condição de um cadáver que vai ser objeto de uma dissecação técnica para que se perca aquilo que é essencial na Constituição enquanto objeto jurídico-político ordenador da convivência social. E o que é essencial, e o que é fundamental, o que é prioritário neste particular, compreender os fundamentos éticos, compreender os fundamentos valorativos, compreender os objetos finalísticos da existência de uma Constituição, enquanto lei das leis, enquanto lei maior, enquanto objeto jurídico, político, de regência da vida em sociedade, colocado na pirâmide jurídica no seu ápice, porque a Constituição passou a ser, na modernidade, o ápice da pirâmide jurídica. Toda a ordem jurídica, todo o império da lei está subordinado aos mandamentos constitucionais, assim como no passado toda a ordem jurídica girava em torno do Código Civil como expressão da obra jurídica de Napoleão Bonaparte, depois da Revolução Francesa, promulgando em 1804 aquele Código Civil que marcou a codificação napoleônica na tradição codificadora de toda a humanidade, porque Napoleão Bonaparte termina por ser o maior codificador do direito em toda a história da humanidade, em si considerando que criou a Constituição de 1799, promulgou o Código Civil, promulgou o Código de Processo Civil, promulgou o Código Criminal, promulgou o Código de Processo Criminal e promulgou o Código Comercial, deixando de fora desta sua obra codificadora precisamente o Código do Trabalho, porque o seu tempo era de direito liberal, o seu tempo não era de direito social, e os códigos do trabalho vão ser produtos do século XX, a começar pelo espírito
da Constituição Mexicana de 1915, a começar pelo espírito da Constituição de Weimar, em 1919. Deste novo constitucionalismo de natureza social, decorrerá o espírito permissivo, né, confirmatório dos códigos do trabalho, dos códigos previdenciários, né, porque já se estará em face de um tempo marcadamente de direito social, como resultado da transição do Estado puramente liberal para o Estado social de direitos, como mais tarde ter-se-ia a transição do Estado social de direitos para o Estado democrático do direito, que é o que o Brasil pretende claramente ser desde a Constituição de 5 de outubro de 1988. Que Constituição é essa? Na série de constituições brasileiras, as nossas constituições começam em 1824, como resultado da independência. 1891, como resultado da proclamação da República. 1934, como resultado da chamada Revolução de 30. 1937, como curvatura às ideias nazifascistas em ascensão no mundo. Esta Constituição de 1937 foi mesmo inspirada numa Constituição polonesa, de cunho eminentemente autoritário, daí o seu apelido de Constituição Polaca. Constituição de 1946, como decorrência do fim da Segunda Guerra Mundial e da ascensão dos ideais democráticos no mundo, haja vista a vitória dos aliados sobre as forças nazifascistas. Nesse particular, entre 39 e 42, parecia que as forças nazifascistas venceriam a guerra. Só entre 42 e 45 se tem um ponto de viragem, um ponto de mutação, com as forças aliadas em um crescendo, chegando à vitória em 1945, com o desembarque dos russos em Berlim. O que se tem é que os ventos democráticos começam a varrer o mundo e não se sustenta mais a ditadura de 1937, o chamado Estado Novo entre nós, cuja duração será exatamente de 1987 a 1945. Aquelas forças brasileiras que lutaram nos campos da Itália em batalhas como a de Monte Castelo, Monte Cassino e outras mais, não viam sentido ao retornar ao Brasil, com sacrifício de vidas brasileiras, em darem ainda mais sustentação a um governo autoritário, parafascista, do Estado Novo, exigindo a nossa transição para a democracia, e essa transição que vai criar a sua Carta Magna, a Carta de 1946, de cunho liberal democrático. Constituição de 1967, que reflete o mundo é ondulado, né? Um recrudescer das ditaduras no mundo. Ondas autoritárias varrem todos os continentes, da Europa à África, da África à Ásia, da Ásia à América Latina. E nesse crescendo de governos ditatoriais, a Constituição de 1967, que vai revogar a democrática de 1946, é um reflexo do regime militar de 31 de março de 1964. Que Constituição nós teremos em seguida? Retorno do mundo e do Brasil aos valores democráticos, com a chamada crise das ditaduras, que começa a varrer o mundo a partir de 1974, sobretudo, com a descolonização do que ainda havia de colonialismo tardio e de inspiração fascista em África e na Ásia, em particular, e um crescendo de
deslegitimação, de desautorização, de discordância com os governos autoritários, não é? Em Portugal, na Espanha, na Grécia, bem como em todo o mundo, inclusive na América Latina, em particular no Brasil, levando ao fim do governo ditatorial de 31 de março de 1964 e a transição do poder militar para o poder civil, com novos ventos democráticos varrendo o mundo e alcançando o Brasil, do que resultou a Constituição de 5 de outubro de 1988, que nós estamos compreendendo que as constituições, enquanto documentos históricos sociais, refletem as flutuações econômicas, sociais, jurídicas, políticas e ideológicas do mundo. As constituições não são objetos impermeáveis, fechados, colocados numa mônada, onde o ar da vida não chega e não os alcança. Ao contrário, elas são objetos dialógicos, em diálogo permanente com as circunstâncias da realidade. Daí a influência das razões econômicas, daí a influência das circunstâncias sociais, daí a influência das mutações políticas, daí a influência dos quereres, dos pretenderes, das aspirações ideológicas dos povos, que vão conformando em cada tempo, em resposta a essas circunstâncias, os pactos constitucionais. Daí que nós avançamos e compreendemos o sentido relevante, o sentido profundo desta locução. O conhecimento dos fundamentos do constitucionalismo implica, antes de tudo, a verificação das circunstâncias que, num dado momento histórico, despertaram a consciência da humanidade para o fato de que os seres humanos necessitam da convivência e de que esta, por sua vez, implica a necessidade de uma organização dotada de governo. Isso para que, agindo juntos e ordenadamente, os integrantes do grupo que convive permanentemente possam satisfazer suas necessidades essenciais e defender-se de outros grupos humanos ou das forças da natureza que impedem ou dificultam a convivência pacífica. Significa dizer, a evolução da consciência da humanidade marcha, e neste particular marchou na direção de quê? De que a convivência social, posto que viver é conviver, necessita de uma organização dotada de um governo. O governante é o piloto, o governante é o regente, o governante é o condutor administrativo da vida social. Qual é a aspiração dos povos? Que o governante seja o piloto, que o governante seja o regente, que o governante seja o condutor de uma sociedade segundo a sua arbitrária vontade ou segundo a pauta, segundo o mandamento, segundo o estabelecimento normativo de uma lei maior chamada Constituição. O governante é governante para fazer o que quer segundo a sua arbitrária vontade, suscetível a humores diferenciados, por exemplo, decorrente de uma crise biliar, ou o governante é um ser que tem deveres de obediência à liturgia do cargo, devendo agir no limite da autorização da lei das leis, da lei maior, da Constituição. Só a Constituição é o referencial, só a Constituição é a bússola, só a Constituição é o paradigma segundo o qual o governante deve agir na administração da sociedade. Se chega a isso por quê? Pela evolução da consciência da humanidade, de que, para a boa convivência,
para a convivência ética, para a convivência segundo valores, é indispensável que o pacto social esteja encerrado, esteja arquitetado, esteja pronunciado dentro de um objeto jurídico magnífico, que por excelência é a Constituição, que estabelece esta regência, que estabelece essa arquitetura, que estabelece esta geometria, ordenando a vida social que chegou, pela evolução da consciência da humanidade, à clarividência de que é preciso uma organização dotada de um governo. Isso para que, agindo juntos e ordenadamente, os integrantes do grupo que convive permanentemente possam satisfazer suas necessidades essenciais e defender-se de outros grupos humanos ou das forças da natureza que impedem ou dificultam a convivência pacífica. O que se objetiva? Que a Constituição seja um serviço finalístico, primeiro, à sociedade e suas necessidades. Segundo, aos grupos humanos necessitados de segurança. Terceiro, a serviço de tudo aquilo que, de natural ou de artificial, conduza à conquista da convivência pacífica. Porque o estabelecer de uma Constituição objetiva regras de convivência social, cujo sentido finalístico se encontra numa ordenação pacífica da sociedade. Porque todo direito tem um objeto material. A convivência social, a vida em sociedade e, por excelência, em todo direito, o direito constitucional, por tratar da Constituição, desse objeto jurídico central, tem por finalidade a vida social e a conquista de sua regência para que ela se produza e ela se reproduza, ela se estabeleça e ela se desenvolva, ela, afinal, seja marcada por uma aspiração permanente, a da paz social. Avançamos na compreensão de que existe uma Constituição autêntica aqui narrada, porque há constituições falseadas também no mundo, mas há constituições autênticas. Vou lhes dar desde já o exemplo de uma Constituição falseada. Em certo tempo, o Paraguai viveu por cerca de 4 décadas sob a ditadura comandada por Alfredo Stroessner, que era um paraguaio de origem alemã, militar, que por meio de um golpe de Estado ali estabeleceu um domínio feroz, despótico, tirânico, ditatorial, a serviço de si mesmo e de uma oligarquia que desmandou no país durante décadas. Entretanto, Alfredo Stroessner teve o cuidado de produzir como logro, como engano, como mistificação, para não ser jamais efetivada, uma Constituição que formalmente, na letra, era reconhecida como das mais avançadas e das mais democráticas no mundo, mas era uma Constituição nominal, vazia, só uma forma cercada de uma pretensão política que a conduziu a jamais, nem por sonho, ser objeto de nenhuma tentativa de efetivação, porque o poder de fato, o poder real, o poder efetivo estabelecido no Paraguai era de natureza puramente despótica, puramente tirânica, puramente ditatorial. Essa Constituição era autêntica ou falseada? Essa Constituição era puramente falseada, construída nominalmente para jamais ser efetivada.
Eis, portanto, o que pode nos ensinar o que é uma Constituição autêntica. Surge, então, a ponderação de que a Constituição do povo e de seu governo, assim como as mudanças na Constituição, deveriam estar baseadas fundamentalmente em regras de convivência nascidas da realidade social e mantidas através do tempo com a concordância geral, como padrão básico de justiça e expressão das conveniências comuns. O conhecimento desses fundamentos é necessário para que se perceba que a Constituição autêntica não pode ser o produto de uma construção artificial, estabelecida ou modificada de modo a atender às conveniências de quem detiver o poder político num dado momento histórico. Amigas, amigos, percebam a gravidade dessa locução. O conhecimento desses fundamentos é necessário para que se perceba que a Constituição autêntica não pode ser o produto de uma construção artificial, estabelecida ou modificada de modo a atender às conveniências de quem detiver o poder político num dado momento histórico. Não é o rei de um dia, não é o príncipe de um dia, não é o governante de um dia que escreve a Constituição segundo a sua conveniência, segundo a sua vontade, criando um documento artificial feito para jamais ser efetivado, como foi a Constituição falseada e falseadora do Paraguai sob o governo ditatorial de Alfredo Stroessner, que, aliás, foi exilado político no Brasil depois de sua queda por Lino Oviedo, e o seu asilo político em Brasília foi vivido na cidade de Brasília. Aqui ele viveu, no Lago Sul, e aqui ele morreu, né? De tal forma que nós o tivemos como hóspede durante um largo curso de sua vida, caminhando para o outono, e eu próprio posso dar o testemunho de que muitas vezes eu encontrei ele fazendo Cooper no Lago Sul, seguido a média distância por muitos seguranças, vestido com requinte aristocrático, com camisas de seda e com um cetro revelador de sua longa permanência no poder como príncipe, como o principal, como aquele que atraía a atenção das massas, como aquele que atraía a atenção das multidões. E ele passava fazendo Cooper e saudava a todos com os quais encontrava, como se estivesse num carro aberto, num cortejo, respondendo à saudação dos seus súditos, né? O cetro, né? O vício, né? A longa permanência no poder, cachimbo a entortar a boca, a serviço de uma causa de natureza personalista. Que causa era esta? Do poder no pessoal. Com que estatuto? Com um estatuto anticonstitucional, muito embora tivesse promulgado uma Constituição reconhecida nominalmente, formalmente, como das mais democráticas do mundo, feita, entretanto, para jamais ser efetivada. Portanto, o que se pretende é de que povo e governo se submetam a esse magistério, a de que a Carta Magna deve estar baseada fundamentalmente em regras de convivência nascidas da realidade social e mantidas através do tempo com a concordância geral, como padrão básico de justiça e expressão das conveniências comuns. Significa dizer, a Constituição deve ser produto das circunstâncias sociais de uma sociedade. E como produto das circunstâncias sociais de uma sociedade,
ela deve refletir as aspirações comuns, ela deve dialogar com aquilo que se reconhece como regras de convivência mantidas pelo grupo social durante o evolver, o percorrer, o fluir do tempo histórico, fazendo com que essa realidade social, mantida através do tempo histórico, cristalize, reflita, abra as portas, abra as janelas, areje com a presença da concordância geral aquilo que essa sociedade pretende como padrão básico de justiça e expressão dessa convivência comum. Portanto, o desaguadouro das aspirações sociais deve estar estampado no Pacto Constitucional. Daí que é muitíssimo feliz a expressão de que a Constituição é o código de esperança da sociedade. Cara ao jurista potiguar pernambucano, Ivo Dantas, a Constituição é o código de esperança da sociedade. O jurista potiguar pernambucano, potiguar por nascimento, de destino pernambucano, Francisco Ivo Dantas Cavalcante, que é o artífice dessa felicíssima colocação de que a Constituição é o código de esperança da sociedade, carreando para este documento jurídico absolutamente excepcional em sua significação, coordenadora, indutora, estruturante de todo o império da lei, de todo o império do direito, as grandes expectativas da sociedade. A Constituição é o código de esperança da sociedade. De que deve ser feita a Constituição? Deve ser feita de obrigações de natureza ética. Deve ser feita de deveres jurídicos. Obrigações de natureza ética e deveres jurídicos. Porque a organização da sociedade vai decorrer do Pacto Constitucional. É ela que vai definir poderes, é ela que vai repartir competências, é ela que, definindo poderes e repartindo competências, vai realizar a distribuição funcional de deveres para que direitos possam ser garantidos. E tudo isso deve ser permitido por obrigações de natureza ética. A maior das obrigações de natureza ética que deve cercar uma Constituição é a obrigação de natureza ética do príncipe, do principal, de governante, de cumprir e fazer cumprir a Constituição. Traidor da pátria, disse certa feita Ulisses Guimarães, o grande patrono, o grande estadista da Constituição de 5 de outubro de 1988. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Significa dizer, o principal a ter deveres, porque todos têm os deveres para a Constituição, é o governante, é o príncipe, é o principal, porque a sua investidura passa por um ato que é mais do que simbólico, é simbólico para ser verdadeiro, de alta relevância. Ele é empossado, ele é entronizado, ele recebe a faixa presidencial, jurando defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. O governante é, portanto, o maior detentor dessa obrigação de natureza ética, o maior detentor desse dever jurídico de cumprir, de fazer cumprir, de defender a Constituição. De tal forma que este objeto jurídico político chamado Constituição, ele vem mudando de natureza enquanto
construto que reflete esta necessidade de ter compromisso com o pacto social, com as aspirações sociais, com aquilo que, do ponto de vista dos usos e costumes, foi cristalizado na história de um povo. Que mutação é esta? Esta aqui descrita. A Constituição vem deixando de ser apenas uma carta política escrita em linguagem jurídica, artificialmente construída e de pouca ou nenhuma eficácia jurídica e social. Ora, a Constituição não é um ornamento, a Constituição não é um descartável, a Constituição não pode ter um papel meramente protocolar, né? Simplesmente simbólico, escrita para ser descumprida, escrita para ser lograda, escrita para ser burlada, escrita para nunca, jamais ser efetivada. O que se diz aqui, desse modo, depois de um longo percurso histórico, com momentos de maior ou menor prestígio e graças à contribuição de juristas comprometidos com a ética e desejosos de colaborar para a consecução de ordens sociais democráticas e justas, a Constituição vem deixando de ser apenas uma carta política escrita em linguagem jurídica, artificialmente construída e de pouca ou nenhuma eficácia jurídica e social. Vem deixando de ser isso para ser o quê? Disse aqui, o novo pensamento constitucional que passou a ganhar influência a partir da segunda metade do século XX, vem restabelecendo os vínculos da Constituição com os fundamentos éticos e históricos do constitucionalismo, para que essa renovação do pensamento constitucional afaste os formalismos e vá aos verdadeiros fundamentos da Constituição, é absolutamente indispensável ir muito além dos limites até aqui adotados pela quase totalidade dos constitucionalistas, que tomam a Revolução Francesa como ponto de partida. O constitucionalismo começa muito antes e é necessário romper essa barreira para colher na história os verdadeiros fundamentos do constitucionalismo. Amigos, eis a procedência do nosso percurso, eis a relevância da nossa aula passada, eis o magistério que eu quis lhes transmitir, porque fomos buscar os fundamentos do constitucionalismo autênticos e verdadeiros no mundo grego, porque desdobramos esses fundamentos autênticos e verdadeiros do constitucionalismo no mundo romano, porque transfiguramos os constitucionalismos e suas formas para encontrá-los no mundo medieval, quer no direito estatutário do Barão da Terra, vindo da Germânia, quer nas decretais do Papa, que eram constituições gerais, geralíssimas, com aplicação ética e jurídica instantânea e cogente nos reinos cristãos, quer na Constituição não escrita, fática, objetiva, concreta, aplicada, existente no Estado renascentista e absolutista, no qual a lei era a vontade do rei, no suposto de que maior relevo estava no poder, que tinha a seu dispor a possibilidade de realizar a dicção do que era a norma ali vigente, em razão da vontade arbitrária, ilimitada e absolutista do rei, detentor desse Estado, que é o primeiro Estado a emergir no mundo moderno. Que Estado é esse? O Estado absolutista,
resultante daquela aliança a que eu me reportei, realizada entre o mercador e o rei. O rei que até então estava a serviço do Papa e da Igreja, reinando no reino cristão, mas que aspira ao advento de um Estado laico, no qual ele possa reinar para si mesmo, não para a Igreja, não para o Papa. Ele precisa de uma base material para estabelecer, sustentar e fundamentar este novo poder. Encontra essa base material na riqueza ascendente, na riqueza emergente, na riqueza de alta voltagem, porque é uma riqueza vinculada ao espírito do capitalismo nascente, em desenvolvimento, emergente, na figura do mercador, que vai super enriquecer com o mercantilismo, com o comércio transcontinental resultante das grandes navegações, e que vai ser o ator exponencial da chamada burguesia comercial e sua revolução, fundadora mais tarde da burguesia industrial e suas revoluções, fundadora mais tarde da burguesia financeira e do estabelecimento de um sistema de intermediação financeira que vai ser o condutor da plenitude da formação do mundo capitalista, porque então existirão a burguesia comercial, a burguesia industrial e a burguesia financeira, e o capitalismo não será mais uma força emergente, será uma força estabelecida de maneira central na história, porque ele vai derrogar o modo de produção feudal e vai se estabelecer como forma central e fundamental de exploração econômica na história da humanidade, porque o capitalismo vai ser o primeiro modo de produção com vocação universalista. É uma aspiração renascentista, esta de criar uma economia global de natureza capitalista. A globalização realizada agora para o bem e para o mal, porque se realiza a globalização econômica, mas não se realiza a globalização dos direitos humanos, é uma aspiração renascentista, é uma aspiração do mercador renascentista, que quer criar o mercado universal. E hoje nós assistimos à globalização da vida, globalização para o bem e para o mal, porque agora nós assistimos a esta realidade que se manifesta em todas as esferas da vida. O coronavírus, o Covid-19, está onde? Está em todos os lugares, ameaçadoramente. Isso é globalização das pestes que no passado eram pestes locais, eram pestes, quando muito, continentais, como a peste negra na Europa. Mas hoje essa pandemia é global, é mundial, e está em todos os lugares. O mundo caminhou para isto, com esta interlocução, com esse desenvolvimento da capacidade de se comunicar, que se conjugou à revolução dos transportes. Basta nós pensarmos na gripe espanhola de 1918, 1919, que, apesar de se chamar espanhola, foi espalhada no mundo por navios franceses, E já se estava a caminho dessa interligação, dessa interlocução, da construção do mundo em comunicação, fazendo com que tudo passasse cada vez mais a ser compartilhado, crescendo ainda mais agora, superada a era dos estados-nação e chegada à era das comunidades de nação sob o mercado global. Não apenas as mercadorias e os contratos se globalizam, mas também as pandemias se globalizam. Isto é o que? É um novo mundo a exigir um novo modo de vida. Então, nós fomos buscar as raízes deste constitucionalismo em priscas eras, porque nas priscas eras existem as suas autênticas raízes, e não na Revolução Francesa, como nós frequentemente encontramos em manuais de direito constitucional, desassistidos de uma compreensão da história, desassistidos de uma compreensão da sociologia, desassistidos de uma compreensão
da economia, desassistidos de uma compreensão da política, desassistidos de uma compreensão da ideologia. Aqui não, o nosso curso é diferenciado e nós estamos buscando as interlocuções da Constituição com todos esses aspectos, com todos esses capítulos, com todas estas dimensões da vida em sociedade, porque a vida em sociedade pressupõe uma estrutura econômica, pressupõe paredes institucionais de natureza jurídico-política, pressupõe um telhado espiritual, onde estão as grandes representações da moral, da ética, da arte, afinal, das ideologias. E é com todas essas dimensões que deve a Constituição dialogar, porque a Constituição influencia a economia, influencia o direito, influencia a política, influencia a sociedade, influencia as ideologias. E é também, por todas essas dimensões, influenciada. De tal sorte que nós estamos aqui com esse marco temporal largo, dizendo que marchamos para um novo constitucionalismo, que passou a ganhar influência a partir da segunda metade do século XX, restabelecendo os vínculos da Constituição com os fundamentos éticos e históricos do constitucionalismo, para que essa renovação do pensamento constitucional afaste os formalismos e vá aos verdadeiros fundamentos da Constituição, tornando-se absolutamente indispensável e muito além dos limites até aqui adotados pela quase totalidade dos constitucionalistas. Ora, amigos e amigas, esta busca do marco temporal, que deve reencontrar os verdadeiros fundamentos do constitucionalismo, é uma realidade que não pode se manifestar, que não pode acontecer, que não pode se evidenciar e se desdobrar, ganhando uma repercussão local, nacional e universal, nestes tempos em que se está em busca do transconstitucionalismo universal, fundado na ideia de proteção integral à pessoa humana, em defesa dos seus direitos fundamentais, à margem de uma nova atitude do jurista. O jurista em formação, vocês, amigas e amigos, o jurista, porventura formado, eu, por exemplo, todos nós temos que mudar a nossa consciência jurídica, oxigená-la, ampliá-la à luz de uma percepção nova e diferenciada da Constituição e do seu papel na vida dos povos. E o jurista deve transfigurar a si mesmo para ser um agente de transfiguração da vida em sociedade à luz de uma nova compreensão do que é constitucionalismo, do que é Constituição e do seu papel, que deve transpor os formalismos, eis a questão, e ganhar substância real, efetiva e concreta, porque a efetivação da Constituição é simplesmente tudo na vida do império da lei, na vida do chamado jus império, na vida do império do direito. Toda a ordem jurídica depende, quanto ao cumprimento de suas finalidades, da efetivação da Constituição. A efetivação da Constituição é a causa das causas de todos aqueles que lutam pelo direito e lutam pela justiça. De tal sorte que o jurista tem uma alta responsabilidade diante da Constituição e do constitucionalismo. Qual é o magistério? Qual é o ensinamento? Este a que vou me reportar. O que se exige é que o jurista autêntico, seja qual for seu campo de atuação, perceba a importância da Constituição, seu vínculo necessário com todas as áreas jurídicas
e a necessidade de que ela seja sempre respeitada por todos, em sua integridade, sem estar sujeita a degradações impostas pelas conveniências dos governantes, de facções políticas ou de algum grupo social poderoso. Respeitar a Constituição é muito mais do que apegar-se a um legalismo formal, satisfazendo-se com a existência de uma Constituição escrita e com o reconhecimento de sua superioridade hierárquica no mundo das leis. O verdadeiro respeito implica a exigência de legitimidade do poder constituinte e do poder reformador. Um compromisso permanente com os princípios expressos e implícitos na Constituição e a preocupação permanente com sua efetividade em todas as relações sociais, tendo em conta, no momento de aplicação a situações concretas, a evolução dos valores nela consagrados. Esse respeito é indispensável para a proteção da dignidade humana e a consecução de uma ordem social justa, na qual as relações políticas e sociais sejam pautadas pelo direito, estando garantido o efetivo respeito aos direitos fundamentais de todos os seres humanos. Amigos, vejam a gravidade dessa locução que eu vou decompor e analisar com vocês a partir de agora. O que se exige é que o jurista autêntico, seja qual for seu campo de atuação, perceba a importância da Constituição, seu vínculo necessário com todas as áreas jurídicas e a necessidade de que ela seja sempre respeitada por todos, em sua integridade, sem estar sujeita a degradações impostas pelas conveniências dos governantes, de facções políticas ou de algum grupo social poderoso. Ninguém tem o direito de desrespeitar a Constituição, que deve ser, repito, respeitada por todos. Ninguém pode desconstituir a Constituição sendo governante, dirigindo facção política ou exprimindo os interesses de algum grupo social poderoso. O poder econômico, o poder político, o poder administrativo devem ser os primeiros a estar submissos ao pacto constitucional, estar sujeitos à ordem constitucional, porque é dever dos governantes, das facções políticas e dos grupos sociais, ainda que poderosos, o respeito à Constituição, que é respeito devido por todos. Nisto, a Revolução Francesa é relevante, porque estabeleceu o princípio de que o príncipe, o principal governante, é responsável civil e criminalmente pelos seus atos, não lhe cabendo rasgar a Constituição. E se não pode o príncipe, o principal governante, não podem as facções políticas, não podem os grupos sociais poderosos. O respeito é dever de todos. Que magistério, que ensinamento, que fulgor para a formação eterna da consciência jurídica. E mais ainda, avancemos. Respeitar a Constituição é muito mais do que apegar-se a um legalismo formal, satisfazendo-se com a existência de uma Constituição escrita e com o reconhecimento de sua superioridade na hierarquia das leis. O verdadeiro respeito implica a exigência de legitimidade do poder constituinte e do poder reformador, um compromisso permanente com os princípios expressos e implícitos na Constituição e a preocupação permanente com sua efetividade em todas as relações sociais, tendo em conta, no momento de aplicação a situações concretas, a evolução social dos valores nela consagrados. Amigos, a Constituição não existe para ser letra fria. A Constituição não existe para ser letra morta.
A Constituição não existe para ser uma forma juridicamente escrita, sem alma e sem vontade de efetivação. A verdade do direito não é o discurso formal. A verdade do direito é a transformação do direito enunciado em vivência social, a transfigurar e a disciplinar a convivência social. O objeto finalístico de todo direito e do direito constitucional, em especial, qual é? A vida em sociedade. Por isso, a Constituição, assim como todo direito, tem por objeto a convivência social, em que a Constituição tem que se transformar em vigência social, em efetividade social. Por isso, efetivar a Constituição é o maior dos objetivos de toda a ordem jurídica e política de uma sociedade, porque ela não é uma simples forma escrita, sem alma, letra fria, letra morta, para jamais ser cumprida. O que ela é? Ela é um compromisso que implica o quê? O verdadeiro respeito implica a exigência de legitimidade do poder constituinte e do poder reformador. Um compromisso permanente com os compromissos expressos e implícitos na Constituição e a preocupação permanente com sua efetividade em todas as relações sociais, tendo em conta no momento da aplicação a situações concretas a evolução social dos valores nela consagrados. Amigos, o que isso significa? Legitimidade do poder constituinte. O que é o poder constituinte? É aquela força social que nasce do tecido orgânico e dinâmico de uma sociedade, cuja vontade constituinte reclama a confecção de um novo pacto constitucional. O poder constituinte pertence à nação, pertence à sociedade, é da sociedade civil. Poder constituinte é a vontade, o poder constituinte é a liberdade, o poder constituinte é a autonomia. Conjugados, vontade, autonomia e liberdade, os atores sociais reclamam a confecção de um novo pacto constitucional. Eles estão investidos dessa legitimidade. Antes que a Constituição exista, existe o poder constituinte. Esse poder constituinte pertence a quem? Ao príncipe do Estado, ao governante, né? Ao déspota, ao tirano, ou ao governante legítimo, ou esse poder constituinte, para fora do Estado, pertence à sociedade. Pertence exclusivamente à sociedade. Pertence exclusivamente à sociedade civil. Pertence exclusivamente à nação. São as chamadas forças vivas e pulsantes da nação, na sua mobilização, na sua organização, na sua participação, que são as detentoras, que são as portadoras legítimas do poder constituinte. Só a sociedade é detentora do poder constituinte. Sociedade civil. A sociedade política é uma decorrência da sociedade civil. O que é a sociedade política? O Estado e seus poderes. Quem autorizou a existência do Estado e seus poderes? A sociedade civil, detentora do poder constituinte, que reclamou o advento de um pacto constitucional, de uma lei das leis, de uma lei maior, de uma Constituição, afinal. Então, legitimidade do poder constituinte, porque não cabe a um déspota escrever a seu talante e alvedrio e outorgar uma Constituição. Ele não é poder constituinte legítimo. Poder constituinte legítimo é do cidadão, é da cidadania, é da sociedade civil, pertence exclusivamente à nação, em sua vontade, em sua autonomia, em sua liberdade, em sua organização, em sua mobilização e em sua participação, reclamando a confecção de um novo pacto constitucional.
Portanto, isto que significa a legitimidade do poder constituinte e legitimidade do poder reformador, porque a Constituição, enquanto objeto jurídico, ela prevê a possibilidade de que ela possa ser reformada e estabelece juridicamente, dentro da própria Constituição, quais são os mecanismos de reforma, como é que se emenda a Constituição, como é que se altera a Constituição, como é que, sobrevivente à Constituição, ela vai se atualizando, ela vai se tornando cada vez mais contemporânea de si mesma e de outras circunstâncias, por meio dessa capacidade de reforma. Por isso as emendas célebres às Constituições nos Estados Unidos, primeira emenda, e as emendas que da primeira emenda são sucessoras. Entre nós, uma fúria de emendas que já soma a muitas dezenas, né, de emendas, mas existe uma previsão de como a Constituição pode ser emendada, de como a Constituição pode ser reformada. E esta previsão é legal. Tem que se cumprir a lei para que a Constituição seja reformada no limite da sua autorização legal, prevista muitas vezes dentro do próprio Pacto Constitucional. A reforma da Constituição não pode se dar segundo a vontade arbitrária do príncipe, do governante, entre nós, do presidente, seja ele qual for, seja ele quem for, de que bandeira for, de que partido for ou sem partido. Todo príncipe, todo governante, todo presidente tem o dever de respeitar o poder constituinte, tem o dever de respeitar o poder reformador. Pertencem à sociedade civil e àqueles que ela elegeu como seus representantes, ou ainda a sua capacidade de participação nas reformas constitucionais. De tal sorte que de todos se exige um compromisso permanente com princípios expressos e implícitos na Constituição e a preocupação permanente com sua efetividade em todas as relações sociais, tendo em conta, no momento de aplicação a situações concretas, a evolução social dos valores nela consagrados. Amigos, nós assistimos a isto aqui no Brasil. Questões novas, sensíveis, que chegam ao Supremo Tribunal Federal, e que ali são resolvidas segundo uma dicção atualizadora do Pacto Constitucional, que abriga a possibilidade de recepcionar novos valores e dizer o que é e o que não é constitucional, segundo este esforço de atualização da Constituição. Porque muito na Constituição está expresso e outro tanto na Constituição está implícito. E o que está implícito é objeto dessa atualização. O que está expresso é objeto dessa atualização. Porque a regra maior da exegese jurídica, da hermenêutica jurídica, da interpretação jurídica, qual é? Todo aquele que se debruça sobre uma norma deve se debruçar como se fosse o primeiro a lê-la, o primeiro a interpretá-la, devendo revigorá-la, revificá-la, renascê-la segundo o seu olhar, segundo a sua compreensão, dizendo que a norma é aquilo que decorre desse olhar novo e original, tem a norma a idade que tiver. E a revivificação da norma, a conferência de vida à norma, a norma se dá através desse esforço hermenêutico, desse esforço interpretativo, desse esforço exegético que deita um olhar novo sobre a norma estabelecida. Isso que vai fazer a atualização do espírito da norma, a atualização do espírito da Constituição. Por isso que o Supremo tem se pronunciado sobre matérias novas e sensíveis,
declarando-as constitucionais. Elas não estão explicitamente previstas no Pacto Constitucional, mas existe um espírito da Constituição que permite esse pronunciamento em seu nome. Por isso, este compromisso permanente com os princípios expressos e implícitos na Constituição e a preocupação permanente com sua efetividade em todas as relações sociais, atualizando inclusive os valores nela consagrados, porque há evolução social. Imaginem que o chamado casamento homoafetivo resulta dessa evolução social e foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal Constitucional. Há 100 anos isso era crível, há 50 anos isso era um permissivo? Não e não. Foi a evolução social que levou a essa nova compreensão de que esses valores sociais precisavam estar albergados no direito e, portanto, albergados, protegidos pelo manto protetor do Pacto Constitucional. Isto é atualização expressa e implícita da Constituição, em busca da sua efetividade em todas as relações sociais. Uma Constituição não existe para ser residual, para ser regional, para ser aplicada a certas particularidades da vida social e a outras não. Ela existe para presidir, de maneira central, todas as relações sociais. As econômicas, as sociais, as jurídicas, as políticas, as valorativas, cobrindo toda a sociedade com seu manto protetor. É por isso, amigos, que nós chegamos à locução final, que é precisamente esta. Esse respeito é indispensável para a proteção da dignidade humana e a consecução de uma ordem social justa, na qual as relações políticas e sociais sejam pautadas pelo direito, com D maiúsculo, estando garantido o efetivo respeito aos direitos fundamentais de todos os seres humanos. Amigos, amigas, eis aqui o desiderato, eis aqui a finalidade, eis aqui o objetivo maior do Pacto Constitucional. A Constituição está casada sem divórcio com os direitos fundamentais. A Constituição está casada sem divórcio com a dignidade humana. A Constituição está casada sem divórcio com a efetiva proteção à pessoa humana. Isto pressupõe respeito aos direitos fundamentais efetivado e garantido e compartilhado para todos os seres humanos, para todo homem e para o homem todo, para todos os seres humanos, para todo homem e para o homem todo, indispensável para a proteção da dignidade humana e a consecução de uma ordem social justa em que todas as relações políticas sejam pautadas pelo direito. Direito é do reto, verticalidade, retidão, presidindo a vida em sociedade. Direito a serviço de uma ordem social justa, de cunho democrático, comprometida com a proteção à dignidade da pessoa humana, valor dos valores, eixo de toda a ordem jurídica, aquilo que a justifica, porque desde os estoicos no mundo grego se reconheceu na pessoa humana o ser dos seres, pessoa humana portadora de uma fagulha, de uma centelha divina, conectado ao grande logos, à grande razão, conectado a Deus e merecedor, portanto, em todos os lugares, em todos os quadrantes, em todas as latitudes, de proteção, de respeito, de promoção, valor dos valores e a pessoa humana, e uma sociedade pautada pelo direito e não pela força, pelo direito e não pelo sangue, pelo direito e não pela guerra, precisa estar comprometida com a promoção de todo homem e do homem todo,
com a dignificação da pessoa humana e com a efetivação dos seus direitos fundamentais protegidos, inscritos, albergados todos na Constituição, a lei das leis, a lei maior, a força central de toda a ordem jurídica. Um abraço a cada um, a todas e a todos, e o desejo de que a saúde resguarde a nós todos e as nossas famílias. Muito obrigado.